Este vídeo é um trecho de uma live que aconteceu no canal Por Graça. Se você quiser assistir ao vídeo completo, clique no link que está na descrição do vídeo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então ele já estava tendo que advertir, porque tinha alguns ensinando outra doutrina. Eram judeus? Também. Mas já existia alguns gentios ali no meio também ensinando uma doutrina. Por quê que eu estou falando isso? Versículo 4. Não se deem a fábulas, isso é coisa de gentio, né? O gentio que tinha nas suas mitologias, no seu paganismo, né? Eles criam em deuses e tinha aquelas fábulas, né? Quem estudou a mitologia grega sabe que são verdadeiras fábulas. Zeus brigou com Thor, sabe aqueles negocinhos? Thor é outro deus, né? Mas o deus deles, o deus principal, que é Zeus, brigou lá no Olimpo com um em vingança daquele do Netuno, ele transformou não sei o quê. E são fábulas e histórias construídas que é um monte de Deus com raiva, Deus nervoso um com o outro, Deus que perde a paciência com todo mundo e destrói todo mundo. E isso é coisa de gentio. E genealogias intermináveis. O que são genealogias intermináveis? É o judeu buscando a genealogia, o que era muito importante para eles a genealogia. Por isso que você vê em Crônicas, porque tem um capítulo de Crônicas. Nós tivemos uma reunião uma vez, a gente ia lindo capítulo por capítulo. Chegou naquele dia, era o capítulo que era inteiro, só nome. Filho não sei de quem, de filho de quem, filho de mãe, cuja mãe era não sei quem. E só genealogia. Até um irmão falou assim, irmãos, vamos pular esse capítulo, porque não vai ter muita instrução para nós isso aqui, né? Não vai ter muita coisa para tirar daqui. Lógico, sempre tem, né? Mas pulamos isso daí. Até um irmão criticou, não devia pular o capítulo e tal. Mas veja, o que ele está falando aqui, a Timóteo, é de que ele havia exortado, rogado que ele ficasse em Éfeso, advertindo alguns a respeito de ensinamentos errados e a respeito de fábulas. No caso dos gentios, estavam ensinando algumas fábulas, começavam a misturar o cristianismo com as ideias religiosas do paganismo, e os judeus que misturavam coisas do judaísmo, genealogias e coisas que só traziam confusão, tá? Porque, então, eu sou descendente não sei do que lá, então eu sou da tribo não sei do que lá, e o gentio não era e estava ali junto com ele. Ele não podia entender que ali, a igreja já não tinha nem gentio nem judeu, mas cristão. É uma terceira categoria de pessoas no mundo agora. Agora existe a igreja de Deus. E eles tinham sido antes ou judeus ou gentios, estavam querendo trazer as coisas de judeu e de gentil para a igreja. Então, Paulo está falando, ensina a não fazer isso, não esquece de genealogia, esquece dessas fábulas humanamente inventadas. E é interessante a gente notar, mais uma coisinha antes de eu continuar, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Nesses tempos, esses momentos que nós estamos passando, de vários problemas em algumas assembleias e outras assembleias, mas isso é espalhado no mundo inteiro, não é um privilégio brasileiro isso, viu? Em todos os lugares onde nós temos comunhão, a assembleia que temos comunhão, quer seja nos Estados Unidos, no Canadá, existem pessoas que estão trazendo assuntos, levantando questões, mais produzem problemas do que, na realidade, edificação. E, geralmente, são pessoas que, dizendo-se defensores da palavra de Deus, como se a palavra de Deus precisasse de defensores, mas eles anulam diretamente tudo o que foi feito até hoje, tudo aquilo que alguns irmãos já há muito tempo estão fazendo, eles vêm e falam, não, mas está tudo errado. Precisa acabar com isso daí, porque precisamos enfrentar esse pessoal. Espera um pouco, mas você que pediu comunhão, por que agora está esbravejando contra a comunhão que você pediu? Se você quis, por que se agora você quer consertar, então nem entrasse se está errado. Nem viesse pedir comunhão, continuasse onde estava. Então, mas lá estava errado. Então, e agora você está querendo que aqui está errado, todo lugar está errado. Quer dizer, o certo é só a pessoa. Olha, isso daí é uma constante. Eu não estou falando especificamente de ninguém, porque isso daí, se alguém tiver
o cuidado de ler escritos sobre as divisões que houve no passado, vocês vão ver que a base de todas elas é o orgulho. Não tem outra coisa, é o orgulho espiritual. Achar que sabe mais do que o outro, achar que ele entende tudo da verdade, que isso, olha, não vou seguir a ninguém mais, só a palavra. Eu já ouvi gente falar isso. Eu não leio Kelly, não leio Darby, Macintosh, não leio nada disso. Eu não escuto o que os irmãos falam, é só a palavra de Deus. Só leio a palavra de Deus. Sem oração, só lendo a palavra de Deus, você pode se tornar um legalista. Só orando e não lendo a palavra de Deus, você pode se tornar um místico. De qualquer forma, a palavra de Deus e oração é que ajuda e que pode esclarecer. E Deus conhece, é o único que conhece os intentos e os propósitos do coração. E ele pode discernir isso através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes que penetra e pode nos ensinar. Não resta dúvida disso, nós nunca tivemos dúvida. Mas assumir ideias e imputar que quem está contra isso e não falar é cheio de erros, eles vão de mal a pior fazer isso. Porque cada vez que um se levanta fazendo isso, nós vemos o destino dele. Ele sai e tenta até fazer alguma coisa e tal, mas no final ele vai se desviar totalmente da verdade. Se alguém tiver a curiosidade de ver o que eu estou falando, a primeira divisão que houve entre os irmãos, em 1848, se eu não me engano, tá? Que foi a divisão que houve em Plymouth, tá? Que é a divisão em que dividiu os irmãos em abertos e irmãos exclusivistas ou fechados. Hoje, esses que têm essa ideia, que levam essa ideia, que são caracterizados como os irmãos abertos, são chamados assim. É lógico que ele não tem esse nome, né? Mas são conhecidos aqui no Brasil, tem, antes até de nós estarmos sendo recebidos à comunhão pelos irmãos da Bolívia, já havia alguns que vieram, na época, em 1800 e qualquer coisa, no comecinho do século, que vieram para o Brasil, e tem muitos que estão nesse grupo chamado de Irmãos Abertos, que são mais conhecidos aqui no Brasil como Casa de Oração. Okay? Esses daí, a base deles é o seguinte: cada assembleia é individual e decide o que quer decidir, e os outros não têm que se intrometer. Cada um, e aí eles misturam o ser salvo com o testemunho. Eu digo para vocês, o que nós estamos estudando aqui é que na casa de Deus tem verdadeiros e tem aqueles que são, como diz aqui, imitadores. Né? Que ele fala lá estão fingindo a fé. Uma fé fingida. Você pode ter num grupo, dentro do cristianismo, na profissão cristã, na casa de Deus como um todo, nós temos aqueles que têm verdadeira fé e aqueles que têm uma fé fingida. Ora, o que eles estão falando é o seguinte: se você está numa assembleia aqui e alguém vem de fora e fala, olha, eu sou cristão, só que eu estava num grupo, mas eu fui colocado em disciplina lá porque eu fiz tal e tal coisa, mas isso não foi merecido porque eles estão me perseguindo e tudo mais, eles analisam, conversam com você, você dá as suas razões por que você acha que você está certo e por que eles estavam errados. Se eles acharem que você realmente é bom e dá para partir o pão com eles, você pode partir o pão com eles. Isso é unidade? Não é. Então, esse é o princípio dos irmãos abertos. E o irmão é interessante, se vocês lerem esse livro, chama Os Irmãos Abertos. Ele fala a esses irmãos, o Bruce Anstey escreveu esse livro, que ele trata desse assunto, dessas divisões. E eu falo para vocês, procurem saber um pouquinho dessas divisões, porque ao ver essas divisões, vocês veem onde começou o erro e no que deu esse erro. Então, quando nós falamos, nós que estamos há mais tempo reunidos, falamos, olha, cuidado com isso, não é que nós estamos querendo dominar os irmãos, ou ser líder, falar que vocês não podem fazer isso ou aquilo. É que nós sabemos no que dá fazer isso. Então, se eu nego que misturo, que só nós somos salvos e os outros não são, nós estaríamos errando. Nós nunca falamos isso. Mas estamos sendo acusados que só nós que somos
os salvos. Quem disse isso? Porque não está em comunhão, ou porque eu falo, não, você não pode ter comunhão por causa do pecado, eu estou falando que você não é salvo? Se eu falar que quem tem pecado não é salvo, ninguém é salvo, porque todos temos, ninguém é salvo. Mas existe sim aqueles que, sendo pecadores, se examinam, faz o exame próprio, tem uma boa consciência, como ele fala aqui para Timóteo fazer, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência. O que é boa consciência aqui? Não é que não tem pecado, mas é que dia a dia examina, tem a sua consciência examinando. Se tem feito coisa errada, confessa e corrige seu caminho. Isso é boa consciência para com Deus. E uma fé não fingida. Então, irmãos, aqui tem sim, tem tudo sobre isso daí, e nós vamos ver não só nessa carta, mas na segunda, que ele vai mostrar como se apartar dos vasos de desonra. E aí, então, vem o purificar-se. A maioria quer vir à comunhão sem se purificar dos erros da denominação. E depois quer aplicar os conceitos que aprendeu lá, aqui, entre os irmãos, que ele pediu comunhão, porque nós não fomos falar, vem aqui partir o pão com nós, nunca fizemos isso. Mas nós falamos a verdade, e se alguém desperta, vem e fala, eu quero ter comunhão com vocês. Parte desse caminho. Então, o contrário não vai acontecer. Não é nós que estamos falando que por ter algum pecado doutrinário ou moral ou eclesiástico não pode partir o pão conosco. Nós não estamos falando que estamos tirando do corpo de Cristo e nem sequer estamos falando que não é salvo. Porque nem Paulo pôde falar isso de Himeneu e Fileto. O Alexandre, aqui no caso, né? Himeneu e Alexandre. Mais tarde, Himeneu e Fileto... Himeneu junto com outro Fileto, talvez esse aqui se juntou a Fileto para falar que a ressurreição não tinha chegado. Mas veja que caminho que o homem tomou. E isso é uma vergonha para nós, porque nós somos culpados disso. Mesmo sabendo que tem irmãos que fazem isso, que querendo, não aceitando uma decisão da Assembleia, se revoltam contra essa Assembleia, e aí saem soltando, dando tiro para tudo que é lado. Irmãos, nós somos culpados de tudo isso, mas nós temos que nos humilhar e permanecer numa fé não fingida, com um coração puro e a consciência uma boa consciência e um coração puro, sem andar em contendas ou buscando fábulas ou genealogias, seja lá o que for. Mas há muito ensinamento para nós aqui, nós devemos estar atentos para tudo isso. Um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Adquira seu exemplar agora clicando no link que está na descrição do vídeo.